Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte comentando tudo sobre a escalação do Flamengo para enfrentar o Bolívar, né, aqui no Maracanã, e também sobre as mudanças de Tite para esse jogo e uma boa notícia para o Flamengo nesse vídeo. Então, assista até o final e não perca nada. Então fica aí com a reação. Para encarar o jogo, um jogo decisivo, tá? Contra o Bolívar no Maracanã, e tem notícia boa para a torcida. O Pedro deve estar à disposição para esse duelo. A gente vai ver o VT e na volta o Vini atualiza a gente sobre o departamento médico. Tem renovação do Lohan. Tem mais o quê? Tem renovação também de outro jogador, do volante. Muito bem, roda o VT e na volta... Após a vitória contra o Corinthians, o Flamengo já retomou os treinos, de olho na partida decisiva contra o Bolívar, nesta quarta no Maracanã. A boa notícia no Ninho do Urubu é que Pedro não teve lesão constatada e vai para o jogo. O atacante sentiu um desconforto no fim de semana, mas já segue treinando normalmente com o grupo. Em 22 jogos nessa temporada, ele já marcou 16 gols e segue sendo a principal referência no setor ofensivo. Arrascaeta participou das atividades, mas segue como dúvida no time titular. Já Pulgar e Bruno Henrique seguem fora por lesão. Um time com muitas mudanças, prestes a encarar uma das partidas mais importantes até agora na temporada. Muito bem, boa tarde para você de casa também. A nossa hashtag aí, cadê o nosso Twitter? Hashtag SBT Esportivo tá aparecendo na sua tela, participa com a gente. Agora também você pode, @SBT Rio Oficial no nosso Instagram. Também pode interagir com a gente lá pelo Instagram. Ô, Vini Casagrande! Boa tarde, Fernandinha. Você estava falando do tamanho dessa partida contra o Bolívar para o Flamengo e que ele pode, em algum momento, já estar desclassificado da Libertadores? Pois é, muitos torcedores não sabem disso, Fernandinha. O Flamengo pode chegar na quarta-feira e ser eliminado na Libertadores de forma precoce, faltando uma rodada para finalizar a fase de grupos. Basta acontecer o seguinte: hoje, por exemplo, o Palestino encara o Milionários. Se o Palestino venceu o Milionários e o Flamengo não venceu o Bolívar, o Flamengo está fora da Libertadores da América, está eliminado. Então esse jogo é crucial para o futuro do técnico Tite, que eu acho o seguinte: se o Flamengo for eliminado na fase de grupos, vai ser difícil manter o treinador. E também, obviamente, para o Flamengo, porque eu acho uma vergonha o Flamengo chegar nessa altura do campeonato e fazer cálculo, conta, para poder se classificar para a próxima fase. Tendo em vista que o grupo do Flamengo é um grupo ok, tranquilo, e o Flamengo chega aí como um dos favoritos para conquistar o título da Libertadores. Eu penso o seguinte: é só o Flamengo fazer o dever de casa. Vencer o Bolívar não vai ser fácil, acho que vai ser um jogo extremamente difícil. O Bolívar é um time arrumado, muita gente acha que é apenas jogando na altitude que joga bem, muito pelo contrário. Acho que o Bolívar vai vir para amarrar o jogo, mas o Flamengo vai ter que ter sabedoria para poder conquistar o resultado positivo dentro de casa. Ô Flavinho, ó, e aí tem um grande componente, que é talvez o melhor jogador do Flamengo, que é a torcida, o jogo em casa. Facilita um pouco. E eu não tô nem dizendo em relação de estar ou não na altitude, né? Porque o seu adversário é dono de altitude. Mas porque o Bolívar fora da altitude, ele tem uma força também. Ele não é um time que só joga bem por lá. E aí, estando no Maracanã, o clima melhora porque o Flamengo joga ao lado do seu melhor jogador, que é a torcida do Flamengo, Flávio Venique. Os números mostram isso, né? No Maracanã, o Flamengo é outro time. Não tenho aqui de cabeça levantamento, mas se a gente avaliar, quando joga no Maracanã, o Flamengo tem conseguido, né, dar conta do recado, venceu bem o Corinthians, não tinha jogado muito bem contra o Amazonas, mas venceu, que eu lembro assim como mandante, teve a derrota pro Botafogo, né, que aqui é um clássico, aí é um pouco diferente. Mas aí é outro papo. Aí com o Botafogo é diferente, né, minha? Aí é outra história. O Botafogo você tem que respeitar. É um clássico. Aí porque a gente fala mandante, visitante, mas quando tem um clássico, o Botafogo está acostumado a jogar no Maracanã, não é a casa dele, mas assim, não é hoje. Mas, historicamente, assim, o Maracanã também é a casa do Botafogo. Acredito que o Flamengo passe. Ia ser um absurdo, ia ser uma vergonha, um vexame, um escândalo. Não tem nem a palavra para dizer, caso o Flamengo não chegue nas oitavas de final. Entrou super badalado, contratou De La Cruz, Vinha, elenco milionário, elenco mais caro do continente, não chegar nem nas oitavas de final.
É uma vergonha. Imagina a confusão que não vai dar, um protesto, ninho do urubu, aquela confusão toda que a gente já sabe quando o Flamengo não E vai o bem. nosso amigo Mas aqui, acredito que passa. Vene vai sofrer. gente. Provavelmente Pedrosa já deve estar na área, voltando, que aí ele sofre mais, que eu sou bonzinho, mas o Pedrosa não alivia pra ele, não. Mesmo que o Pedrosa ainda esteja na Europa, você acha que ele não vai me ligar? vai Vai ainda vai ter fuso horário, vai me acordar ainda. Ô, Vene Mas acho que Casagrande. passa. 2 jogos no Maraca. O Flamengo deve ganhar os 2 jogos e vai seguir em frente. Aí o Flavinho, otimista. Ô, Vene Casagrande, eu quero que você atualize em relação às questões clínicas do Flamengo. Esse boletim médico tem uma atualização aqui no SBT Esportivo agora, sabia, ô Flávio Venick? Boletim, Boletim médico do Flamengo. Tem 2 notícias boas e 2 notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. Para mim, o Pedro à disposição é uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Hoje, se a gente fosse colocar aí o Gabigol como reserva imediata, o Gabigol não vem jogando bem, então o Pedro à disposição é uma baita notícia. E o Arrascaeta também, querendo ou não, é o craque. As duas notícias ruins. Bruno Henrique voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, e o Pulgar também está fora, como a gente havia mencionado ontem, o Pulgar sendo preparado para o clássico contra o Vasco. Então o Pedro à disposição, para mim é uma baita notícia, eu acho que o torcedor rubro-negro tem que comemorar. E só para pegar esse recorte que o Flávio Vinick falou sobre o jogo no Maracanã, o Flamengo na Libertadores não perde em casa no Maracanã desde aquele jogo contra o Penharol. Lembra desse jogo? 2019. Que o Gabigol foi até expulso em 2019. 19. Ainda com Abel Braga. E agora então, tem 2 em casa, jogos no Maracanã. Bem diferente. O Flamengo em diferente. casa está mostrando. O problema é quando joga fora de casa. O que pode depois, lá na frente, oitavas de final, um jogo decisivo fora de casa, aí pode complicar também pro Flamengo, porque deve passar como segundo. Né? Esse jogo, inclusive, contra o Penharol, nós fazíamos esse programa lá em São Cristóvão ainda. Os elementos do programa eram Pedro Certezas, Casimiro Miguel, Smigol e Felipe Rudiani. Nossa, E nós que chamamos elenco. um grande amigo meu, que é o Martim, um uruguaio, que torce pro Penharol. Penharol. Você só imagina como foi confusão. Inclusive, a bagunça nesse no jogo, estúdio. vocês vão se recordar, o Arrascaeta terminou no banco de reservas. Vocês lembram disso? E o Abel podendo fazer mais uma substituição. Que foi o jogo que a torcida gritou, solta o Arrascaeta nessa... O Abel não gostava muito do Arrasca, né? O Abel falava que o Flamengo não era time de índio, por isso que não tinha como colocar todo mundo. Ô, Vene Casagrande, e a renovação do Igor Jesus, Vene? Está assinado já agora, o próximo passo é apenas o Flamengo divulgar nas redes sociais. Esse jogador que vinha se destacando no elenco profissional tinha contrato até dezembro de 2025. O Flamengo entendeu que ele merecia uma valorização salarial e estendeu o vínculo dele até dezembro de 2017. Ou seja, mais 2 anos de contrato. Um jogador que tem um bom potencial, se for bem trabalhado. Recentemente a gente viu que ele foi substituído no primeiro tempo, ficou chateado, o próprio Tite nos bastidores pediu desculpas ao atleta. Eu acho que não tinha por que pedir desculpas, se ele fez, ele entendeu naquele momento que era o ideal, mas é um jogador que tem potencial e se for bem trabalhado pode dar bons frutos ao Flamengo. Aí eu fico pensando, sabe o quê? O Botafogo chega com o Igor Jesus no meio do ano, né? Como é que a gente vai fazer aqui na imprensa, né? Tá rindo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar um apelido para um dos dois e seguir o barco, porque é muito específico. Igor, não é um Matheus, um Lucas, um Pedro, né? É verdade. É um Igor Jesus. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai falar da derrota. Vou falar agora de Flamengo e Bolívar, mas antes eu quero trazer um de olho no rival. O Bolívar não é um clube, não é um time bobo, pelo contrário, já mostrou que é forte também fora da altitude e tem um jogador que o Flamengo precisa ficar de olho. Ele é brasileiro, inclusive, e atua no Bolívar. Bruno Sávio é um dos trunfos do Bolívar diante do Flamengo na Libertadores. O atacante é o 3º jogador na competição com mais participações em gols na atual edição da disputa, atrás apenas do Júnior Santos, atacante do Botafogo, e Paulinho, atacante do Atlético Mineiro. O brasileiro está empatado com Rafael Veiga, do Palmeiras, com 5 participações em gols, sendo 3 gols feitos e 2 assistências. Alô Flamengo, alô Tite, de olho em Bruno Sávio. E o Tite, obviamente, está de olho em Bruno Sávio, tanto é que fechou a preparação para pegar o Bolívar nessa terça-feira. Preparação feita, concluída, agora é entrar em campo nessa quarta, 9h30 da noite e vencer. O Flamengo tem que vencer. Não há outro resultado. E se? Não, tem que vencer. Não pode depender de nada. Para mim é uma vergonha o Flamengo chegar na altura dessa competição fazendo continha para se classificar para as oitavas de final da Libertadores.
O grupo do Flamengo, a gente falou quando teve sorteio, um grupo relativamente fácil. Para ser sincero, eu esperava chegar nesse momento da competição com o Flamengo já classificado. Essa é a verdade, mas aconteceu o contrário. E aí o técnico Tite vai promover mudança no time titular, que entrou em campo no sábado contra o Corinthians, fez uma boa partida, ele vai fazer alteração. E quando eu falo alteração, é no singular mesmo, porque será apenas uma alteração. Por quê? Arrascaeta está de volta ao time titular do Flamengo. E no lugar de Lohan. É isso mesmo. Grande destaque do Flamengo na vitória contra o Corinthians. Lohan com um gol e uma assistência, além de ter jogado muita bola, intensidade, marcação sob pressão. Lohan vai ficar como opção no banco de reservas e vai dar lugar a Arrascaeta. Essa será a única mudança no time do Flamengo em relação à equipe que venceu o Corinthians. Os demais jogadores são os mesmos que iniciaram a partida. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Meio de campo tem Alan, De La Cruz, jogando de segundo volante, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro confirmado também no time titular. Então, agora eu quero a opinião de vocês. Eu, Vene Casagrande, achava que o Lohan deveria ser mantido no time titular. Mas eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que o Lohan tinha que ser mantido ou não? O Tite está certo em botar o Arrascaeta no lugar do Lohan? Eu jogaria com a Arrascaeta e Lohan juntos, tá? E aí, obviamente, o Gerson ficaria como opção no banco de reservas. E vocês, o que vocês fariam? Podem opinar à vontade. Vou falar do Lohan agora. Já eu falo do Vitor Roque. O Lohan, porque o empresário Vitor Roque falou sobre a possibilidade do jogador vir para o Flamengo. Lohan, muita gente me perguntando como que está a questão contratual dele. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem. Sim, o Flamengo tem interesse em renovar. Sim, os empresários do jogador também têm interesse em renovar. Conversas já foram iniciadas há muito tempo. Questão de tempo para o Flamengo conseguir essa renovação de contrato aí do Lohan. E aí muita gente fica preocupada, um contrato curto e a multa rescisória dele é alta. Hoje é avaliada em 50 milhões de euros. Para quem não sabe, isso dá em torno de 275 milhões de reais. É muito difícil chegar um clube aqui no Flamengo e pagar o valor dessa multa. Obviamente o Flamengo não vai aceitar vender o Lohan por um valor baixo, muito pelo contrário, o Lohan vem trabalhando para ser, na verdade o Flamengo vem trabalhando o Lohan para ele ser a próxima venda milionária depois do Matheus França, e o Lohan tem potencial para isso. Eu falo porque eu sempre acompanhei a categoria de base do Flamengo e o Lohan sempre se destacou. Tem 17 anos agora, é o jogador que fez gol pelo time profissional do Flamengo mais jovem na história, apenas 16 anos. Então, o torcedor do Flamengo fica tranquilo que nesse momento não tem nenhuma possibilidade do Lohan deixar o Flamengo nessa janela de transferência que está chegando agora no meio do ano. 50 milhões de euros é o valor da multa rescisória dele, 275 milhões de reais. Vene, na renovação o Flamengo vai aumentar? Sim, na renovação do contrato o Flamengo vai aumentar o valor da multa rescisória dele. Fique tranquilo, torcedor. A diretoria erra em várias coisas, mas questão de negociação, tanto compra quanto venda de atleta, essa diretoria vai muito bem, obrigado. Sobre Vitor Roque, galera, o empresário do jogador André Cury, que inclusive está na Europa tentando fazer a venda do jogador Estevão do Palmeiras para o Chelsea. André Cury deu uma entrevista falando sobre a possibilidade do Vitor Roque voltar para o Brasil para jogar com a camisa do Flamengo. Ele falou que é zero chance nesse momento. Isso está acontecendo por quê? Porque a mídia espanhola está noticiando todo santo dia que o Barcelona quer se desfazer do Vitor Roque pela questão financeira, que o Vitor Roque não se adaptou muito bem ao clube espanhol. E aí muita gente acaba noticiando a possibilidade do jogador vir para o Flamengo. Mas o André Cury, empresário do atleta, descartou qualquer possibilidade disso acontecer. Pelo contrário, falou que se o Vitor Roque sair do Barcelona é para um clube da Europa, e eu acho que isso vai acontecer sim. Eu não vejo o Vitor Roque retornando agora para o futebol brasileiro. Na minha opinião, ele iria agir errado se ele fizesse isso. Voltar agora para o futebol brasileiro seria assinar um termo, olha, eu não dei certo na Europa. E aí para ele voltar para a Europa seria mais complicado ainda. Para finalizar nosso vídeo, galera, apenas um bastidor aí da diretoria do Flamengo.
Cacau Cota divulgou um vídeo confirmando aquilo que a gente já havia noticiado aqui em primeira mão no canal Vene Casagrande, a briga dele com Marcos Braz, e a briga está acontecendo, né, nada envolvendo o Flamengo. É porque o Cacau Cota se candidatou a vereador no município do Rio de Janeiro, Marcos Braz não gostou de saber pelas redes sociais, achava que o Cacau Cota deveria ter conversado com ele, porque Marcos Braz, além de ser vereador, também vai se candidatar novamente. Então, na minha opinião, uma briga apenas por vaidade e nada envolve o Flamengo, como vocês podem ver, muito mais algo extra Flamengo. Meu ponto é, como é que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, permite essa bagunça toda? Valeu, galera! Então, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Temos alguma notícia ainda sobre o Flamengo nesse finalzinho aqui de vídeo, então não saia não. Então, vou falar um pouquinho aqui, né? O Flamengo aí tem algumas mudanças aí na escalação, né? Vimos aí que a volta de Arrascaeta no lugar de Lohan. Alguns torcedores queriam que Lohan continuasse, visto que Arrascaeta não está 100% ainda voltando para o Flamengo. E Lohan deu uma dinâmica muito boa ali jogando com o Gerson ali na ponta. E é um jogador novo, né? É rápido, né? Que vai ajudar muito o Flamengo. Mas Arrascaeta sempre quando entra no Flamengo ele consegue tirar um passe da cartola ali, consegue fazer o time jogar para frente, né? Então vamos torcer para que a Arrascaeta entre muito bem, como ele vem entrando aí nos últimos jogos, né? Precisa melhorar algumas coisas, mas ele sempre consegue tirar ali um passe da cartola. Outro jogador que estava sendo ali dúvida era Pedro. Pedro estava sendo dúvida, mas foi constatado aí que ele vai ser relacionado e vai ser titular nesse jogo, né? Então, no caso, o Gabigol vai ficar aí para reserva aí no banco, né? Visto que Carlinhos não pode também atuar pela Libertadores só a partir das oitavas de finais. Mas é isso, eu acredito que Pedro não joga até o finalzinho, Gabigol entre aí no decorrer do segundo tempo e possa até se consagrar fazendo um gol aí, né? Seja salvador para o Flamengo. E sobre a notícia boa para o Flamengo é que nesse momento aqui que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? O Milionário está vencendo o Palestino, né? Por 1-0, né? Tá praticamente no finalzinho aí, né? Então acredito que esse resultado para o Flamengo é muito bom. Por quê? O Milionários vencendo o Palestino, né? O Palestino vai fazer de tudo para vencer o próximo jogo contra o Bolívar. E se o Palestino vencer o jogo contra o Bolívar, o Flamengo vencendo o jogo contra o Milionários, o Flamengo ainda pode passar em primeiro nesse grupo, né? Claro, é difícil acontecer isso, mas o Flamengo fazendo um bom jogo contra o Bolívar amanhã, vencendo aí um placar muito bom, 3-0, 2-0, né? Já é um placar bom. E depois o Bolívar perdendo pro Palestino, né? Porque o Palestino vai querer vencer para poder ir para a Sul-Americana, né? Ficar terceiro colocado, então o jogo vai ser difícil pro Bolívar. E assim, né, o Flamengo pode passar em primeiro e ficar longe de alguns times complicados, como Atlético Mineiro, Palmeiras, River Plate, né, São Paulo, entre outros, né? Esses times assim, é bom evitar no comecinho aí, até os times se estruturar, que o Flamengo ainda precisa se estruturar, e depois, né, só tem aí a poder enfrentar qualquer time aí, bater de frente. Então é isso. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui em like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e se inscrever no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.